Adeus, ano velho, feliz ano novo. Olá, bem-vindos ao Laika Times, eu sou a Bárbara e hoje teremos um vídeo de retrospectiva aqui do canal, que todo ano eu faço, adoro fazer pra relembrar, né, tudo que aconteceu com Laika Times, todos os momentos. Então vamos lembrar tudo que aconteceu esse ano e que ano, né, gente? Assim, ano de muitas mudanças, muitas aventuras, muitas coisas aconteceram. E um ano muito maravilhoso também, então eu recomendo vocês fazerem isso também, já vou recomendando logo, porque é muito legal a gente relembrar as nossas conquistas e as coisas boas que aconteceram. Pra quem não tá entendendo, eu tô morando na França, em Paris, e acho que esse é o primeiro vídeo que vocês vão me ver aqui, nesse cenário mais improvisado, ainda tá rolando muita coisa, mas por enquanto eu vou gravar por aqui, e por isso também que eu não tô conseguindo postar vídeos com tanta frequência, mas vamos à retrospectiva que daí vocês vão entender melhor. Bom, lá no comecinho do ano eu tava morando em São José, tava na casa dos meus pais, porque eu já tinha planos de vir pra Europa, então eu saí do meu outro apartamento de São Paulo no final de 2018 e daí, ao invés de alugar outro apartamento, tudo como eu já tinha esses planos, eu fiquei um tempinho na casa dos meus pais. O que eu mais lembrei desse começo do ano, assim, além de ser difícil um pouquinho, né, de voltar pra casa dos pais depois que você sai, aí você volta, é um pouco difícil, mas foi mais a dificuldade que eu tava tendo, assim, pra fazer os vídeos e as fotos, e eu tava produzindo bastante, porque eu tava, né, juntando ali aquele dinheiro ainda pra vir pra cá, então eu tava trabalhando bastante, só que tudo sozinha. Claro que, né, sempre alguém dava uma ajudinha aqui e ali, mas em São Paulo tinha mais ajuda, principalmente do Thiago. E daí lembrei muito disso, eu tentando fazer foto sozinha e fazendo um monte de vídeo, enfim. Mas foi uma época bem boa também, porque eu produzi bastante, sabe? Eu me senti super produtiva nessa época. Foi no começo do ano também que eu comecei a trabalhar com a Sonho das Marias, que eu fiz as primeiras fotos e vídeo e tal pra ela, com a primeira coleção dela que ela tinha lançado. Não eram as coisas da minha coleção ainda, mas foi logo depois disso que daí a gente já começou a conversar sobre a minha coleção, então foi lá no comecinho do ano também. E foi uma época bem corrida, porque como eu falei, eu tava produzindo bastante e também resolvendo as coisas pra vir pra cá, né? Tinha que resolver um monte de coisa, de documento, de lugar pra ficar, enfim. E assim, muitas coisas a gente nem tinha ideia de como ia ser, e foi uma loucura, e correndo atrás das coisas, enfim, gente, foi muito corrido mesmo, mas valeu a pena, né? E além de tudo isso, eu queria resolver as coisas, mas eu também queria aproveitar, porque eu não sabia quando eu ia voltar pro Brasil de novo, então eu queria aproveitar tudo, as comidas, as pessoas, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E quando você faz as coisas assim, né, pensando, ai, não sei quando eu vou fazer isso de novo, parece que você aproveita mais, assim, então eu tava super vivendo esse momento, assim, ai, não sei quando que eu vou encontrar essas pessoas de novo, comer isso de novo, ir nesse lugar de novo, tava toda assim, nesse clima, mas deu tudo certo, né? Assim, tô com vontade de voltar também pra relembrar todas essas coisas, mas foi um momento legal, assim, que deu pra aproveitar bastante. Até quando eu fui pra praia no começo do ano, e eu nem gosto tanto de praia, muito calor, mas eu tava assim, ai, não sei quando eu vou estar aqui de novo, sabe? Então vamos aproveitar. E enquanto tudo isso tava acontecendo, eu guardando um super segredo que eu ainda não tinha contado, né? Que eu ia vir pra cá, porque eu queria que desse tudo certo primeiro. E eu ainda, assim, guardando esse segredo, guardando... Um monte de gente já meio desconfiava. E eu guardando o segredo, e eu falei, não, eu vou esperar, vou esperar. Por mim, eu contava só depois que eu viesse. Mas eu queria fazer alguma coisa especial. E fiz, né, que eu fiz um vídeo muito especial. A Yasmine, da Dona Vintage, e o Thiago me ajudaram. Então, esse vídeo foi, assim, muito especial mesmo pra mim. E anunciando, né, que eu ia vir pra cá. Então, eu fiz um vídeo, assim, todo emotivo. Um monte de gente falou que chorou assistindo o vídeo e, ai, gente, eu acho que, assim, foi importante, sabe, ter esse marco. E aí, no dia 16 de março, eu e o Thiago chegamos em Paris e, gente, foi muito, assim, foi muito incrível e um momento muito de medo também, porque eu não sabia se eu ia ficar aqui, eu queria ficar aqui, mas eu tava, assim, meio com medo ainda. Eu já sabia que o Thiago ia pra Itália. Aí eu não sabia se talvez eu podia ir com ele. E aí, ao mesmo tempo que a gente queria, né, ver a cidade, acabamos de chegar em Paris, a gente quer ver tudo. Eu também tava, assim, vendo se eu ia ficar aqui, se eu ia conseguir lugar pra ficar aqui. E pensando o que eu ia fazer da minha vida, porque, assim, chegamos, e aí? O que vamos fazer agora? Mas daí que aconteceu que a gente aproveitou bastante
E eu tomei a decisão de ir pra Itália com ele. A princípio eu ia ficar aqui, se eu conseguisse um lugar pra ficar e tal, que eu achasse que ia ser legal. Mas aí eu achei que seria interessante ir com ele pra Itália. Primeiro, pra morar num outro país, né? Morar na Itália não ia ser nada mal. E para acompanhar ele também, porque ele ia fazer os documentos dele lá. E eu também não ficaria sozinha, né? Então eu achei melhor fazer isso e a gente foi. A gente passou acho que uns 10 dias aqui em Paris. Aí em Paris eu conheci a Swan, que foi muito legal, que eu já seguia ela no Instagram há muito tempo, ela me seguia também, a gente conversava. A gente sempre soube que a gente tinha muito em comum, assim, e a gente conseguiu se encontrar, foi bem legal. Encontrei as pessoas da minha família também, revi eles, porque eu já tinha conhecido eles no Brasil. Depois eu tive em Paris, e daí eu vi eles também, e daí eu reencontrei eles dessa vez, e foi muito bom também, é sempre legal ir na casa deles, e é sempre uma experiência boa, assim, sabe, porque você vê realmente como eles vivem, os costumes e tal. E daí a gente foi pra Itália. Aí o que aconteceu? Eu contei, né, no Instagram, nos stories, ele já tinha comprado uma passagem de avião pra Itália, só que eu não, e daí começou a saga das minhas malas. Daí eu tive que ir de trem, porque eu tinha 2 malas grandes, e daí eu fui sozinha de trem, foi muito difícil carregar as malas, e eu fui pro trem errado, enfim, gente. E daí eu já passei por isso 1000 vezes já com essas malas, mas acompanhe no Instagram porque ainda vai acontecer. E estávamos nós lá na Itália, em Torino, a gente chegou no final de março, e assim, morrendo de medo, a gente não sabia o que ia acontecer, se a gente ia conseguir fazer tudo lá, se a gente ia ficar lá, e a gente não fala italiano, não dava pra entender nada. Aí, claro que rolou, assim, umas crises de ansiedade, né, porque a gente tava no Airbnb e a gente foi muito trouxa também. Aí a gente alugou, tipo, sei lá, uma semana, um pouco mais de uma semana, jurando que eu conseguia alugar um apartamento nesse tempo, e aí não conseguia, daí trocava de Airbnb. Aí não conseguia de novo, aí trocava de Airbnb. E nisso, carregando toda a mudança praticamente, né, porque eram várias malas. Aí batia aquele desespero, a gente ficava nervoso, meu Deus, o que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai ter que ir embora? Enfim, né? Mas acabou que a gente se virou bem e a gente conseguiu alugar um apartamento. E o Thiago conseguiu fazer o negócio dos documentos lá que ele precisava. E só que claro que demorou. A gente sabia que ia demorar alguns meses, por isso que a gente, né, queria alugar um apartamento por mais tempo também. E conseguimos. No total a gente ficou 5 meses na Itália. E apesar de toda essa tensão, assim, no começo, foi muito legal morar lá, gostei bastante. A cidade é muito legal, é uma cidade que tem um tamanho legal, um custo de vida bom também, porque ela não é nem tão grande, mas também não é uma cidadezinha pequena que não tem nada, sabe? Tem tudo na cidade. É turística, mas não é tão turística também, então foi uma experiência muito, muito boa. A gente se apaixonou pela cidade, quero voltar lá com certeza. E a cidade é maravilhosa também, então assim, deu pra fazer muita foto, muito vídeo legal lá. Acabou que lá eu fiquei trabalhando só com Like Times, então eu fiquei só trabalhando por conta. Então mesmo nessa loucura, assim, de incertezas, eu consegui produzir bastante coisa, então foi muito legal. E, nossa, muito, muito bom. Assim, acabou que a gente tava com o orçamento bem apertado, a gente não conseguia ficar viajando e tal, mas deu pra aproveitar muito a cidade mesmo. A gente conheceu tudo lá. Tudo não, né? Quase tudo. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa lá mesmo pra fazer. Ainda tem muita coisa que eu quero visitar lá. Enfim. Visitem Torino, é muito bonito. Bom, e como a gente estava lá na época do verão, a gente conheceu as ondas de calor da Europa e foi assim horrível. Não vou mentir pra vocês, assim, é muito mais quente do que qualquer lugar que eu já fui no Brasil ou perto, assim, enfim, é muito quente porque não é o calor do verão normal. São ondas de calor que vêm não sei da onde e aí faz uma temperatura insuportável, não venta e não dá pra respirar na rua, entendeu? O governo recomenda que as pessoas não saiam na rua. E não é que nem no Brasil, que sei lá, daí de noite tá mais fresquinho e tal, né? Porque assim, amanhece muito cedo, tipo, sei lá, 5 da manhã, e o sol vai até, o quê? 9, 10 da noite, dependendo do lugar que você tá na Europa. Então, é muito, muito calor. A gente passou, assim, vários dias sem conseguir fazer nada.
e passando mal, porque, nossa, é muito quente. E pra vocês verem que eu não tô exagerando, mesmo quem é do Nordeste, do Norte do Brasil, fala que as ondas de calor daqui são mais quentes, sim, do que essas regiões. Então, não é exagero, gente. Você acha que vai lidar super bem porque você é de um lugar que faz muito calor? Não, essas ondas de calor são piores mesmo. E também foi nessa época que a gente lançou o quê? A minha coleção com a Sonho das Marias, que foi apenas perfeito e incrível. Foi das coisas mais legais que eu já fiz, assim, nossa, como foi especial fazer tudo isso. Claro que foi todo um processo, né? Foi em agosto que a gente lançou, mas do começo do ano até agosto a gente estava trabalhando nisso. Então foi muito, muito especial. Eu gostei muito de ter feito isso. Penso em fazer mais coisas do tipo, enfim, gente, muito, muito bom mesmo. Porque além de eu ter gostado muito, vocês também gostaram muito do resultado, né? Então, eu fiquei muito feliz, eu fiquei, assim, realizada. Então, muito, muito obrigada a vocês, a Bia da Sonho das Marias, que foi das coisas mais incríveis que aconteceu mesmo. E uma coisa muito ruim que aconteceu, que me deu um desespero total, foi que a minha câmera quebrou. Sim, também foi nessa época que a minha câmera quebrou, ela simplesmente parou de funcionar. E aí eu descobri que era um problema, que eu teria que trocar uma peça caríssima, que custa o preço da câmera quase. E aí a gente deu um jeito de trazer a câmera do Thiago pra cá, porque ia sair caro também, mas ia sair mais barato do que ter que pagar o conserto da câmera. Ai, eu sei que assim, quando aconteceu eu fiquei muito desesperada, porque eu só tenho uma câmera. Eu tenho, né, lentes e tal, mas câmera mesmo eu tenho uma. E eu fiquei muito desesperada porque eu tava trabalhando só com o Instagram e o YouTube, então imagina. Não gosto nem de lembrar. E a gente trabalhando com o orçamento no limite ali, porque a gente já tinha gasto em várias outras coisas que a gente não esperava, várias taxas do aluguel e não sei o que, e várias outras coisas. Então a gente tava assim, no limite, não tinha dinheiro pra comprar outra câmera. Aí a gente fez o que dava, né? Mas acabou dando tudo certo. Enquanto a gente estava em Torino também, a gente conseguiu fazer um bate e volta para Milão. Então foi a única viagem assim que a gente fez. Acho que foi, né? Que a gente só foi um dia, foi de manhãzinha e voltou de noite, só pra conhecer rapidinho mesmo a cidade, só porque tava muito pertinho e a gente queria aproveitar, que já tava lá. Foi na última semana que a gente tava lá, que a gente aproveitou e foi. Pena que fez um dia que choveu horrores, mas mesmo assim a gente conseguiu ver bastante coisa, mas ainda quero voltar lá porque é bem legal. É bem diferente assim do que eu imaginava, não sei, mas gostei bastante também e ainda quero voltar lá, porque eu gosto de visitar cidades grandes, entendeu, gente? Vocês já devem ter percebido isso. Gosto de visitar natureza e tal também, mas cidade eu acho muito legal. E em Turim a gente conheceu também a Hannah e o André, que viraram super amigos, assim, foi bem legal. E eles continuam morando lá em Torino, ainda quero ir lá visitar eles. E foi com eles que a gente foi pra Vichy. E aí a gente decidiu que a gente ia pra Vichy, que é uma cidadezinha na França. Porque é o seguinte, daí já tava tudo certo, né? A gente já tinha resolvido tudo na Itália, a gente continuava sem ter emprego na Itália, a gente não falava italiano. E o plano sempre foi vir pra cá, pra França, principalmente porque eu já falava francês e porque eu tinha vontade mesmo de morar na França. Mas eu não fazia questão, assim, de morar em Paris, e daí a gente ficou nessa dúvida, assim, meu Deus, e agora? Pra onde a gente vai? O que a gente faz? A gente tentando um emprego também, porque, né, se a gente conseguisse emprego em algum lugar específico, já tem emprego, vamos pra lá. Que a gente tava bem aberto, assim, mas foi muito difícil decidir o que a gente ia fazer. E aí o Thiago tinha um possível trabalho, assim, em Vichy. Aí a gente pensou, o aluguel lá tá barato, vai ser legal conhecer um lugar novo e vamos tentar, né? Aí a gente resolveu ir pra Vichy. A gente foi de carro, aí foi legal que a gente alugou um carro com a Hannah e com o André. E aí foram os 4 de carro, foi ótimo, porque daí tem a questão das malas também, né? Que no carro é muito mais fácil do que ficar indo de trem e tal. Então a gente foi até Vichy de carro. E não é tão longe assim, porque Turim fica no norte da Itália e Vichy fica mais assim pro meio da França. Não fica tão no sul, mas fica mais pro meio, assim, dá umas 5 horas de carro. E preciso dizer que quando eu cheguei na França, quando a gente entrou de carro na França, eu já entendi o que estava nas placas, depois eu entendi o que as pessoas estavam falando. Nossa, mas me deu um alívio tão grande. Porque, né, gente, é outra coisa você poder falar com as pessoas, explicar, enfim.
e entender tudo que tá escrito também. Eu sei que isso foi uma sensação muito boa, assim, porque na Itália a gente ficou todo esse tempo, sabe? A gente começou a aprender uma coisa ou outra, mas a gente não sabia falar e não ia aprender, assim, se não estivesse estudando mesmo. Então, quando a gente chegou na França, eu fiquei, meu Deus, eu entendo tudo, tô emocionada. Daí a gente passou um mês lá em Vichy, acabou que o Thiago não foi pro trabalho lá, que talvez ele conseguiria, mas aí a gente passou esse um mês aí em Vichy, que foi uma experiência bem legal também, que é uma cidadezinha mais turística até, assim, mas é uma cidade bem pequena e famosa pelas águas termais e tal, até por isso que tem a marca Vichy, porque dizem que eles usam as águas termais de lá. E é uma cidade assim bem peculiar, bem bonitinha, parece um cenário de filme, mas bem pequenininha também. E uma cidade assim tranquila, tranquila até demais, sabe? E bom, daí como não rolou e a gente também não tava com muita expectativa de conseguir alguma coisa lá, de trabalho e tal, a gente achou melhor, né, todo esse tempo, esse mês que a gente ficou lá, a gente ficava pesquisando o trabalho, procurando e via que não tem jeito, que as outras oportunidades estão mais em Paris. Aí a gente falou, vamos tentar Paris, né? Aí lá fomos nós novamente com as nossas malas do trem, carregando as malas e tudo mais. E acho que dá umas 2 horas e meia de Paris, se eu não me engano. Então chegamos em Paris no começo de outubro. A gente passou setembro em Vichy e chegamos aqui no comecinho, acho que foi dia 1º de outubro. E a gente tinha alugado um Airbnb para ficar um mês, depois a gente prolongou por mais 15 dias, então a gente ficou um mês e meio nesse Airbnb, que era num lugar super bom, o Airbnb era maravilhoso, adorei morar lá, por mim eu ficava lá mesmo, mas não tinha como. E quando a gente decidiu que vinha pra Paris, a gente decidiu assim, mas a gente vai ficar lá se a gente tiver emprego, porque Paris é bem mais caro do que os outros lugares, deve ser das cidades mais caras aqui da Europa, então não tinha como, se a gente não tivesse, né, como tá trabalhando pra ganhar dinheiro pra morar aqui, não ia ter como ficar aqui, e talvez a gente tivesse que ir embora mesmo. Eu ainda tinha algumas coisas assim que eu conseguia fazer, mas mesmo assim não sabia se eu ia ter dinheiro suficiente para ficar morando aqui. E o Thiago, ele precisava arrumar um emprego mesmo. E daí a gente passou o nosso aniversário aqui em Paris, que foi maravilhoso, porque o Thiago faz aniversário 2 dias antes de mim. Então o nosso aniversário é sempre a nossa semana de aniversário. Então a gente aproveitou, foi no restaurante, foi passear. Eu gosto muito de aniversário, então eu tinha que aproveitar meu aniversário. E daí a gente conseguiu aproveitar bem, foi bem gostoso. Tava no outono, estavam temperaturas boas. E a gente tava nessa, procurando trabalho, eu fazendo coisa do Like Times e também aproveitando a cidade, porque, gente, Paris é muito incrível e a gente tem coisa pra fazer o tempo todo e coisa que a gente quer ver, nem que seja só passear na rua, entendeu? E você sempre quer aproveitar a cidade. Daí, nesse meio tempo ainda, acho que no comecinho de novembro, eu consegui um trabalho, uns freelas, para ajudar numa cozinha com 2 chefes brasileiras, para ser ajudante delas, assim. Então, eu comecei a trabalhar, ia só algumas vezes assim na semana, mas estava conseguindo, então, trabalhar com isso e trabalhar com o meu canal e o meu Instagram também. Então eu fui fazendo isso, eu falei, acho que vai rolar, já tava vendo que o dinheiro que eu tava ganhando talvez ia rolar de ficar aqui. Mas daí o Thiago, como ele não tava achando o que ele queria e ele até fez algumas entrevistas e tal, mas não era... Ele não encontrou o que ele queria aqui e daí ele tomou a decisão de voltar, pelo menos por enquanto, pro Brasil. Primeiro que tava gastando muito aqui, né, porque eu já tava conseguindo trabalhar, mas aí ele tava só gastando para poder se manter aqui em euro, e a gente sabe que é bem caro, e o euro tá caro, e aqui é caro. Daí ele resolveu voltar, ele já tinha uma passagem marcada, porque ele já tinha comprado o ida e volta quando ele comprou, então já tinha a passagem mesmo, ele falou, vou aproveitar. E daí eu continuo procurando, vou ficar um tempo no Brasil e tal, e daí talvez volte pra cá, né? Claro que foi muito difícil, né, gente? Vocês imaginam que, é claro que a gente queria que ele ficasse aqui e tal, mas no momento foi o que deu pra fazer e foi a escolha que ele tomou também. Mas estamos juntos, tá? Que eu sei que tem gente que vai perguntar. Estamos juntos e daí ele ainda tá vendo se vai vir pra cá talvez ano que vem, a gente ainda tá vendo isso. Bom, daí depois que ele foi embora eu tinha que o quê? Arrumar um lugar pra ficar, né? Aí eu fiquei uma semana na casa da minha prima, porque eu tinha conseguido alugar um quarto de uma brasileira que foi passar alguns meses no Brasil, aí eu aluguei o quarto dela,
que no caso é esse daqui. Só que eu só podia entrar dia 24 de novembro, e daí eu tinha uma semana aí que eu não tinha onde ficar. Aí eu pedi pra minha prima, eu falo minha prima, mas ela é prima do meu pai, tá, gente? Ela tem a idade, ela e o marido dela tem a idade dos meus pais. E daí fiquei na casa deles essa semaninha. E daí depois vim aqui pra esse apartamento, então eu vou ficar aqui só um tempo também é temporário, ainda tô procurando lugar pra alugar, entendeu? Então é assim, parece que não termina nunca essa saga de arrumar um lugar pra ficar, mas vamos ver, né, se logo eu consigo. E no finalzinho de dezembro ainda me apareceu uma anja maravilhosa, que era uma seguidora até então, agora ela já é uma amiga, que ela perguntou se eu ainda estava procurando trabalho, que ela tinha uma vaga para me recomendar na onde ela trabalhava, que era uma vaga de secretária e também recepcionista, mas precisava falar francês e inglês, e eu falei para ela, olha, não falo francês super bem, sabe, eu me viro, assim, mas fui lá, fiz a entrevista, deu tudo certo e eles me chamaram, então estou ainda no meu período de experiência, né, mas tá fazendo um mês que eu tô lá. E, nossa, tá sendo assim, muito, muito desafiador, muito difícil no começo. Várias coisas assim que... vocabulário que eu não sabia, ou várias coisas que eu não sabia como funcionavam. E também o francês, né? Porque eu preciso falar francês. Mas eu tô me virando, tá sendo super difícil, assim. Mais difícil, claro, do que seria, sabe, a mesma vaga no Brasil, né? Mas tá sendo bem legal, assim, porque eu sinto que eu já evolui muito, meu francês já melhorou muito e consegui, sabe, um contrato de trabalho, porque aqui, assim, bem difícil mesmo. Sinceramente, eu nem tinha esperança, assim, de que eu ia conseguir um contrato de trabalho, porque aqui eles têm um contrato de tempo determinado e de tempo indeterminado. E eu consegui esse de tempo indeterminado, que é mais difícil de conseguir normalmente. E daí você tem mais direitos na hora de alugar um apartamento, é mais importante também que você tenha um contrato indeterminado. Então tem tudo isso, daí eu fiquei, meu Deus, agora vai, sabe? E espero, né, que continue indo mesmo, porque eu ainda tô no período de experiência, mas por enquanto tá tudo certo, entendeu? Eu tô gostando bastante e tá sendo bem legal, assim, essa experiência de ter um contrato de trabalho num outro país, falando outra língua. Às vezes eu fico, meu Deus, onde eu me meti? Mas daí às vezes eu fico também pensando, nossa, parabéns pra mim, sabe? Parabéns. E além disso, eu acho que vai ser bem importante, assim, pra eu me estabilizar aqui e começar a viver a cidade, sabe? Porque até então eu tava, assim, sempre com o orçamento muito apertado, muito apertado. A gente via as coisas que queria fazer e não dava, porque não sabia se ia ter dinheiro, né? Ter dinheiro a gente tinha, mas será que podemos gastar com isso? E daí, sempre pensando nisso, assim... E daí eu sinto que agora eu vou começar finalmente a aproveitar mais, vou poder viajar. Ano que vem eu espero viajar muito. Então, porque aqui é barato de viajar, mas assim, se você tá, né, com orçamento apertadíssimo, 100 euros já é muito, muito, muito. Então, tem que guardar. Então, eu espero aí que em 2020 eu consiga viajar bastante, aproveitar bastante, consiga um apartamento também, torçam muito aí por mim. E só pra finalizar, né, falar como que foi o Natal, que agora bem no finalzinho do ano, eu passei lá com a família da minha prima também, que a mãe dela é irmã do meu avô, né, então toda a família lá dela, e conheci vários primos e tal, foi bem legal. E foi bem diferente, eu contei um pouquinho no Instagram também como é que foi, assim, essas diferenças de tradições de Natal. E por enquanto é isso, gente. Eu tô aproveitando bastante, assim, tô aprendendo muito. Preciso voltar a fazer francês também, estudar mesmo. Eu quero, tipo, entrar num curso de francês pra aprender certinho, porque eu tô aprendendo tudo assim na raça. E, enfim, mas aí já são praticamente metas pro ano que vem, né? Queria fazer uma retrospectiva aqui rapidinho da minha década, porque estamos terminando uma década, sabe? Vamos entrar o que? Nos anos 20, nos novos anos 20. E aí, gente, quais as expectativas de vocês para essa nova década? E eu tava ouvindo o podcast da Lu Ferreira com a Thaís Farage, daí elas fizeram uma retrospectiva assim, rapidinho, sabe, da década. Eu fiquei, meu Deus, preciso fazer isso também, porque que loucura, né? Quanta coisa acontece em uma década, e nessa minha década aconteceu muita coisa. Bom, eu comecei lá em 2010 no cursinho para passar no vestibular, olha só, parece que faz 1 milhão de anos já.
E daí comecei a faculdade em 2011. Em 2012 eu fui viajar pela primeira vez de avião, pela primeira vez para fora do país, e foi para Paris e fui sozinha. Foi quando eu passei 2 meses em Paris. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando dessa minha experiência aí também. E acho que no final de 2012 eu comecei a namorar o Thiago, então olha, já estamos aí 7 anos. Em 2013 eu acho que comecei a trabalhar em produtora, e daí tava trabalhando já na minha área, e estagiária e não sei o que, e fiz várias coisas legais também. Me formei na faculdade, né, em 2014 na verdade, mas em 2015 foi a colação, então terminei a faculdade. Que mais? Aí, depois da faculdade que a gente começou a produtora. Aí, acho que foi no final da faculdade a gente começou a produtora, eu, o Thiago e mais um amigo. E daí a gente começou a trabalhar com YouTube, com marcas que faziam coisa pro YouTube também. E foi muito incrível essa época também, essa experiência foi muito legal. Depois eu e o Thiago a gente começou a trabalhar mais com marketing, fiz curso de marketing também, fiz uns projetos de marketing. Enquanto isso eu tava fazendo o canal, fazendo tudo junto. E mais pro finalzinho da década eu comecei a viver só do canal. E daí agora eu já tô de novo não vivendo só do canal, né? Porque eu tô num outro emprego. Mas, bom, e daí nesse último ano da década aconteceu tudo isso que eu já contei nesse vídeo, né? Gente, uma loucura. E posso falar uma coisa pra vocês? Desde o começo da década, ou antes até, eu tinha vontade de vir pra cá. Então, o quê? Termino uma década realizada, com dificuldades, claro, porque ainda tô passando vários perrengues, principalmente essa coisa de lugar pra ficar, mas eu cumpri meu objetivo, entendeu? Qual será o objetivo da próxima década? Bom, me contem aí também quais foram as conquistas de vocês aí nesse ano, quais são as expectativas, os planos para os próximos anos. E feliz ano novo, né? Que vocês tenham um ano incrível, tanto quanto esse, que teve muita coisa difícil também para todo mundo, com certeza, mas também sempre tem coisas legais. Eu acho bem legal a gente lembrar dessas coisas incríveis que a gente conquistou. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e tô esperando o comentário de vocês aqui, hein? Quero saber. Tchau!